Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra o quarto domingo do tempo santo do Advento, o último domingo de preparação para o Santo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E a liturgia da Igreja hoje nos coloca a bem-aventurada Virgem Maria como um grande modelo de fé, de esperança e de caridade, onde a liturgia nos pede para olharmos com muita responsabilidade a respeito da vida de Maria, para que possamos imitar em nossa história. Mas vejam bem, primeiro, antes da liturgia da Igreja nos falar de Nossa Senhora, a liturgia da Igreja nos coloca uma carta, que é uma das mais importantes do Novo Testamento, que é a carta aos Hebreus, de autoria desconhecida. A Igreja Católica, nos seus 2000 anos de história, durante quase 1900 anos, atribuiu a carta aos Hebreus ao apóstolo São Paulo, Paulo de Tarso. Só que depois, com a evolução da ciência bíblica, os cientistas bíblicos entenderam, viram, compreenderam que aquele manuscrito ali não poderia nunca ter sido escrito por Paulo, porque a forma de conceber o pensamento, a forma de redigir o pensamento, os verbetes ali utilizados, a forma de escrever, o estilo gramatical, não estava em harmonia com os outros 13 escritos de Paulo. Existia uma grande dicotomia, uma disparidade. E eles entenderam, e a Igreja aceitou, que não se poderia dizer que é uma carta que veio de motu próprio, ou seja, de próprio punho de São Paulo. E a Igreja começou a dizer carta aos Hebreus. Embora quando se pega um livro de teologia um pouquinho mais antigo, se vê lá, carta de São Paulo aos Hebreus, mas Paulo com certeza não é o autor. E essa carta aos Hebreus, depois dos evangelhos, dos 4, ela tem um lugar de muito destaque, por aquilo que ela traz, pela teologia que ela nos devota. Por quê? Porque a carta aos Hebreus vai versar sobre duas realidades latentes para a vida dos cristãos, para a vida da Igreja. Primeiro, a paixão, morte, ressurreição de nosso Senhor, no aspecto sacrificial, o sacerdócio de Cristo, aquele mistério que nós celebramos todos os anos na Semana Santa e que perdura todos os domingos perpetuamente na Igreja. E o segundo mistério, o mistério da kenosis, o mistério da encarnação. Se vocês veem bem a segunda leitura de hoje, tirada dessa carta de Paulo, dessa carta aos Hebreus, atribuída por muitos anos a Paulo, mas que ele não é o autor, vocês vão ver que no início de hoje, nesse capítulo 10, versículo 5, o autor sagrado assim diz: irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma. Aqui nós temos um dado muito forte de teologia, e que nós
devemos compreender, a partir daqui, o mistério do Natal. Infelizmente, de um modo errado, alguns padres no Brasil cantam uma música que diz assim: vamos cantar parabéns para Jesus, atribuindo o Natal de Cristo como se fosse o aniversário de Jesus. Meus queridos irmãos, o Natal de Jesus Cristo nunca foi, nunca será o aniversário de Cristo. Nunca será o aniversário de Jesus. Por quê? Porque o Natal de Cristo, ali, é a comemoração da sua vinda ao mundo, depois de assumir a nossa condição no seio de Maria concebido. Cristo não tem 2024 anos de história, de idade, a gente poderia assim dizer. Cristo não tem 2024 anos, essa não é a idade de Cristo. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o Pai e o Espírito Santo, é eterno. E vejam que aqui, de um modo categórico e santo, o autor da carta aos Hebreus nos diz: ao entrar no mundo, ou seja, ele vivia fora dessa realidade terrestre. Por quê? Porque é eterno com o Pai e o Espírito Santo. Então vejam que, de verdade, se a gente diz que o Natal é o aniversário de Cristo, nós caímos em uma heresia combatida pela Igreja desde o século IV, o adocionismo. Nós dizemos que Cristo antes não era e passou a ser. Nós dizemos que Cristo foi adotado pelo Pai para ser Filho de Deus, e isso não existe. O que nós temos que entender é que no Natal aconteceu simplesmente que Maria deu à luz aquele que se aniquilou e saiu da eternidade e ocupou o seio, o útero de Maria. Em 9 meses ela lhe gestou, ela lhe gerou e veio ao mundo Deus feito homem. Essa é a nossa fé. É por isso que desde o século IV, para combater essas heresias, a Igreja diz: Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O credo niceno-constantinopolitano. Deus sempre existiu, mas veio visitar o seu povo. E vejam que o próprio autor da carta aos Hebreus fala isso com muita profundidade. Ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado os holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso que eu digo: eis que venho. E no livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, aqui Deus, sinônimo de Pai, eu vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. Ou seja, Cristo, Jesus, a segunda pessoa da Trindade Santa, com o Pai e o Espírito Santo, é eterno. Só que vejam, o Senhor, o bom Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria para conosco, assume a nossa condição e profetiza que uma virgem conceberia e daria à luz um menino, que iria governar o povo de Deus com um cetro de ferro. Só que Deus, na sua misericórdia, vai escolher para que ele nascesse de uma menina jovem judia, em um lugar que era a escória do povo de Deus, Belém de Éfrata.
o lugar mais esquecido, mais marginalizado, mais sem valor aos olhos daqueles hebreus. Só que daquele lugar tinha nascido o primeiro broto, Davi, o rei Davi. E nosso Senhor deveria ser descendente de Davi, e lá em Belém ele nasce. Muitas vezes a gente não percebe as coisas, mas a escolha de Deus, o local onde ele nasceu, é um lugar muito intrigante. É um lugar onde não existe paz. É um lugar onde os cristãos não têm a paz que nós temos para sentar, servir a Deus, escutar a palavra de Deus, mas são perseguidos, são marginalizados. Quase não existe mais lá cristãos. Belém, região da Palestina ali, totalmente marginalizada. O local de peregrinação, a Basílica da Natividade, está há mais de 90 dias, sem nenhum peregrino lá entrar para contemplar o lugar onde ele nasceu. E eles lá, palestinos e judeus, não entendem, não respeitam muitas vezes a nossa fé. E muitas vezes não entendem, que aquela terra ali também é promissora pela ida dos cristãos. Aquela terra também ali é promissora pelo turismo cristão, que vai ao encontro e busca custodiar e guardar os lugares por onde ele passou. Então vejam que até nesse momento Deus, nosso Senhor, ele pensa e se coloca ali como um ponto de contradição. Onde nasce não existe quase mais cristãos. A última família que eu tenho conhecimento, inclusive tenho amizade com Nicola, hoje está refugiada em Portugal. E a Basílica da Natividade ali fechada. Poucos cristãos. Vejam que é um ponto de contradição muito grande. Onde deveria Deus ter escolhido um lugar onde a paz reinasse. Um lugar onde ele tivesse de verdade espaço. Vocês vejam que Belém não aceita Jesus desde o primeiro momento. Quando ele vai nascer, não se encontra lugar. Até hoje, em Jerusalém, não existe espaço para Cristo Jesus. Em Belém não existe espaço para Cristo Jesus. E quando nós vemos também a vida dos cristãos, nós batizados, que deveríamos abrir espaço no nosso viver para que Cristo morasse, para que Cristo pudesse de verdade nascer, muitas vezes nós não abrimos espaço para Ele. Muitas vezes as escolhas que nós fazemos, o modo com que nós vivemos, abafa, suplanta, expulsa do nosso viver a Cristo. Porque não é só simplesmente dizer, eu amo a Deus. Não é só simplesmente dizer, eu sou católico, eu sou cristão. Mas é preciso fazer acontecer na própria vida a vontade do Senhor, o bom Deus. Os ensinamentos trazidos, deixados por Deus e que a igreja anuncia, proclama, catequiza, verbaliza sempre para nos fazer compreender que a felicidade consiste em vivermos na proximidade com Deus. E é aí que nós vemos
que essa realidade da profecia de Miqueias ainda é atual, onde Cristo não encontrou espaço, onde Cristo até hoje não encontra espaço. Só que aqueles poucos que abriram, que dilataram o coração para que Cristo pudesse de verdade habitar, e se dispuseram a assumir o batismo como homem de Deus, como mulher de Deus, como natos cristãos, como verdadeiros cristãos, esses têm uma missão, a missão de levar a Deus para quem não conhece Deus, levar a Deus para quem vivia, para quem vive a desesperança. E aqui é onde nos entra o papel da bem-aventurada Virgem Maria. Observem que Nossa Senhora ali também é um ponto de contradição. Por quê? Porque engravidou adolescente sem casar, era a Virgem. E isso foi um escândalo na comunidade. Vocês imaginem se hoje, em uma cidade pequena como a nossa, quando uma moça engravida, todo mundo fala e é um comentário medonho. Imaginem há 2000 anos atrás. O perigo, o escândalo que não era. E Nossa Senhora passa por essa realidade, mas conserva e guarda toda essa esperança no seu coração. Ela sabia quem ela era. Vejam que outro escândalo também acontece. Uma anciã, uma velha estéril, que todo mundo conhecia, que todo mundo sabia, ali, de um modo miraculoso, vai engravidar, de um modo inaudito, extraordinário. Não é normal. Imaginem uma senhora com 70, 75, 80 anos engravidar. Não é normal. Onde Deus pode tudo, para Deus nada é impossível. Mas também foi um caso de escândalo. Maria escandaliza por engravidar antes do casamento. Isabel escandaliza por ser estéril, não ter filho e anciã engravidar. E o noivo e o marido também escandalizam. Zacarias, ali, sacerdote daquele ano, sorteado para ofertar o culto, Deus impõe um silêncio rigoroso a ele. E ele fica mudo, não pode falar. Tenta, mas não consegue. Um escândalo no templo, um escândalo na comunidade. Ele falava, ofertou o sacrifício, a gente não sabe o que aconteceu atrás da cortina. Vocês devem lembrar que no templo santo, no templo judaico, que nunca foi reconstruído, existia uma cortina aqui, a meia parede, e o povo não via o sacrifício que acontecia. A única coisa que o povo via era a fumaça que subia e o sangue que nas canaletas passavam nas laterais para dizer que o animal foi sacrificado. Ele entrou no Santo dos Santos, foi ofertar o sacrifício e aqui ele fica mudo, porque tem aquela visão do anjo. Vocês sabem disso, vocês lembram disso. Gabriel aparece para ele e ainda afirma: eu sou Gabriel, vivo na presença de Deus. E Zacarias sai dali sem poder falar, de tal modo que, quando perguntam a ele como vai ser o nome desse menino, Zacarias escreve numa tabuinha: João é o seu nome. Querem colocar Zacarias, e ele diz João. E eles começam a entender: Deus dá a graça. O sinônimo
ou melhor, o significado do nome João quer dizer Deus dá a graça. E qual é a graça que Deus dá? Jesus Cristo. Só que esse silêncio de Zacarias também acontece na figura de São José. Vocês devem lembrar que quando Nossa Senhora diz a ele que está grávida por obra do Espírito Santo, José entra ali num silêncio voluntário. Deus não vai deixar José mudo, não de um modo obrigatório, não obrigado, mas José vai silenciar porque não entendeu o que aconteceu, não estava entendendo o que estava acontecendo. E José abandona Maria em segredo. Vejam que não existe nos 27 livros do Novo Testamento nenhum sim, nenhum não de São José. É o homem totalmente do silêncio. Por quê? Muito simples. Esses dias eu dizia, ao celebrar ali a missa da pequena Esté, uma coroinha nossa que faleceu, vocês conhecem, alguns aqui têm parentesco, não é? Eu dizia lá assim: tem coisas que as palavras são incapazes de exprimir, só o silêncio nos é digno do momento. E José utiliza essa artimanha, não tem o que dizer. Vai desacreditar numa joia daquela? Vai desacreditar na pureza, na santidade daquele que ele viu, que viveu de um modo totalmente santo? Iria desacreditar? Lógico que não. E o que é que ele fala? Nada, silencia. Vejam duas grávidas, uma jovem, uma mais velha, uma anciã, dois mudos, um silêncio obrigado, outro um silêncio voluntário. Vejam os sinais dos tempos. E em meio a tudo isso, o anjo aparece a José, e José ali é impelido a cuidar e zelar de Maria. Nesse interim, Maria vai e corre a Elcaren, lá a Isabel. Ela que carregava Deus ali, vai ao encontro de Isabel e transborda Deus para Isabel, tanto que um dos títulos mais antigos de Maria é que é Caritomene, ou seja, a transbordante da graça de Deus, não é? Maria é a quiropita, não é? Maria é a que é Caritomene, é a transbordante da graça de Deus e é aquela totalmente moldada por Deus. E vejam que Maria vai ao encontro de Isabel. E ao encontro de Isabel, Maria transborda o Espírito Santo. Esse Espírito de João é Maria quem dá, é Maria quem leva, é Maria quem transborda. Vejam o que é que o texto diz. Quando Maria entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo quem dá é Deus. E Maria carrega ali o próprio Deus. E vejam que aqui é que entra o nosso papel, o meu como sacerdote, vocês como autoridades constituídas, vocês como fiéis do povo de Deus. Nós temos a obrigação de levar Deus para os outros, nas situações, nas funções que nós vivemos, que nós ocupamos. Nós temos a obrigação de sermos portadores de Deus, de levarmos Deus para os outros, com justiça, vivendo a honestidade, vivendo com sabedoria e, acima de tudo, com muito temor a Deus. Todos nós somos agentes do Evangelho, todos nós devemos ser tementes a Deus.
e buscarmos construir cada vez mais uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna. E temos a obrigação de cada vez mais buscarmos a prosperidade. E devemos cada vez mais buscarmos, o bem-estar do nosso povo, que muitas vezes somos nós quem decidimos o rumo. Vejam que eu costumo sempre dizer, em meio às minhas obrigações diocesanas, de tanta responsabilidade na diocese, de tantas decisões de vidas, eu costumo dizer assim que é muito difícil decidir vidas. É muito difícil dar o rumo na vida das pessoas. E nós que usufruímos dos poderes constituídos que pertencem a Deus, embora a nossa Constituição, de um modo muito positivo, a gente pode dizer, vai dizer que o poder emana do povo, mas da vontade do povo se revela a vontade de Deus. Ninguém consegue ocupar nenhuma função para conduzir o povo que pertence a Deus, se Deus não permitir. É Deus nosso Senhor quem permite. Permite para quê? Para que nós possamos conduzir com muita sabedoria, com muito zelo, com muita dignidade o povo de Deus. E aqui em nosso município nós temos, nesses últimos anos, nós contemplamos e vemos, graças a Deus, uma construção. Eu vou fazer 14 anos que pisei aqui pela primeira vez, tenho 13 anos e 10 meses, que estou aqui 15 dias, mais ou menos. E vejo como houve um crescimento, um desenvolvimento em todas as áreas, em todas as instâncias, desde a educação, passando pela própria cultura do nosso povo, pela religiosidade, pelo próprio desenvolvimento econômico. Quando eu olho, há tantos anos atrás, o nosso município, eu não vou falar cidade, o nosso município do modo geral, e nós vemos que de verdade houve um crescimento. Todos aqueles que vieram atrás, que lutaram, eu imagino que quando aqui era um povoado de Monte Azul, eu imagino que existia um desejo muito grande arraigado no coração do povo daqui, da soberania, da emancipação. E imagino como deve ter sido, temos em vista que nós temos um povo festeiro, quando essa possibilidade ficou mais próxima, e quando de verdade houve, de fato, a emancipação. Eu imagino que a alegria não deve ter tomado conta desse povoado, que agora se viu coroado, como um filho do Brasil independente. Independente, claro, na federação, independente, claro, na unidade da federação, mas com a sua soberania do município pátrio. Eu imagino a alegria, e por causa daquele sonho, daqueles que lá atrás lutaram, daqueles que lá atrás de verdade, lutaram, brigaram, a gente assim pode dizer, para que isso aqui fosse emancipado. Eu lembro, quando eu aqui cheguei, algumas vezes a conversar com algumas pessoas, que participaram ativamente daquele processo, me falava com tanto sonho, com tanta alegria. Uma das pessoas que eu lembro que me falava assim, chegou os olhos brilhava, era o próprio Paulo, Dr. Paulo de Monte Azul, que falava que quando trouxe essa barragem para cá, na época,
via um potencial de no futuro desenvolver. E dizia, tinha uma força contrária aqui e ali, mas eu sempre tinha no meu coração, Padre, o desejo de um dia que aquilo ali emancipasse. E aqui também, conversando com tantos, não é, que participaram desse processo, né, que tomaram parte nesse processo, são tantos que, se eu lembrar das pessoas que eu conversei, não é, eu posso ser injusto com tantos outros, não é? Mas recordo de Valdir, recordo de Oswaldo, recordo mesmo aqui de seu Arthur, que conversei com Dona Elvira e com tantas pessoas, não é? Que me falaram e relataram aquela alegria da emancipação. Então, tudo o que eles viveram lá atrás, né, e construíram, né, nós também fizemos a nossa parte e demos a nossa contribuição. E é por isso, né, que nossa cidade hoje, graças a Deus, o nosso município chegou onde chegou. Todos aqueles que trabalham honestamente, todos aqueles que se dedicam a cuidar do povo, né, fiscalizando a vida do prefeito, fazendo as leis acontecerem, né? Aqueles que assumiram a prefeitura nesses anos todos, né? Aqueles que pegaram o que tinha e investiram no potencial da nossa cidade. Vocês vejam, né? Há 14 anos atrás, o que era o próprio comércio de Gambeleiras. E hoje, 14 anos depois, como o comércio já é muito diferente, né? Então vejam que tudo isso, né, é fruto do trabalho e do amor do nosso povo. E aí, hoje à tarde, indo celebrar as 2 missas, essa é a terceira numa sequência, não é? Eu dizia e conversava com Edgar, não é? Hoje o nosso único seminarista da paróquia, eu dizia a ele assim, meu filho, é engraçado, não é? Tantos estão fora de Gambeleiras, mas sonham voltar para Gambeleiras. Tantos estão fora, mas têm um desejo tão grande de voltar a viver aqui. Alguns são condenados a não voltar, porque os filhos já casaram, já tem toda uma família distante, mas a esperança e a felicidade ainda permeia o coração de tantos, ao olharem para cá e verem de verdade uma terra de paz, apesar dos percalços e das dificuldades e das surpresas aqui e ali a nos deixarem atônitos. Então, como pastor próprio dessa paróquia, né, o que eu tenho a dizer à nossa cidade, aos poderes todos constituídos, a vocês todos que labutam, não é? Eu, sendo gambeleirense também, não é? Por ser cidadão daqui honorário, não é? O primeiro título dado por essa Câmara Municipal que eu tenho conhecimento, né, me alegro e parabenizo a nós todos que tanto construímos para que de verdade nós tivéssemos uma qualidade de vida muito melhor. E faço uma prece a Deus para que a nossa cidade, para que o nosso município possa cada vez mais ir à frente, desenvolver, para que o nosso povo possa viver melhor. Faço uma prece a Deus de agradecimento por aqueles que vêm conduzindo esses últimos anos, a prefeitura, por aqueles que têm mandato na Câmara Municipal, por aqueles que assumiram as diversas secretarias, né, e rogo também a Deus e faço uma prece, né, que possa devolver com graças e bênçãos dos céus por todo o trabalho prestado desses últimos anos, né? E também faço uma prece a Deus o Senhor, que possa de verdade iluminar e proteger aqueles que vão, né, logo mais conduzir o nosso município. Só que digo sempre, a condução de vidas precisa ser iluminada por Deus, para que possamos tratar a coisa com lisura e com justiça, para que o reino de Deus, de verdade, aqui possa acontecer. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos guarde, nos abençoe, nos proteja a todos
que trabalhamos todos os dias. O trabalho, ele é em conjunto. Desde uma pessoa que se dispõe a zelar das vias públicas, desde uma pessoa que se dispõe com amor e com carinho fazer a merenda de uma criança, desde uma pessoa que se dispõe a vigiar à noite, enquanto outros dormem, desde aqueles que fazem a nossa segurança, desde aqueles que estão à disposição para cuidar da saúde do nosso povo, desde aqueles que também comercializam, servindo o nosso povo com os seus bens, desde também daqueles que estão na Câmara Municipal, dentro da Prefeitura e em todas as instâncias, buscando construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Esse parabéns, essa alegria, esse agradecimento é para todos nós que construímos com dignidade essa terra, esse solo de heróis, como também eu coloquei no hino do nosso padroeiro, esse solo de heróis. E o que nós temos de verdade aqui são homens e mulheres que labutam, que trabalham para cada vez mais viverem com dignidade. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude e que o menino Jesus, com as suas mãos abertas, continue sempre a abençoar-nos a nós todos até o dia que Ele volte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.